O Pacto, melhor filme de Guy Ritchie dos últimos anos, nem parece uma produção do diretor. Bem-vindos a mais uma crítica punk. O diretor Guy Ritchie estava em débito por conta de Esquema de Risco, Operação Fortune, uma espécie de sátira de filmes de espionagem que conseguiu ser ainda pior que sua versão de Rei Arthur, A Lenda da Espada. O Pacto, The Covenant, ao contrário de Operação Fortune, passou injustamente despercebido nos cinemas daqui, já entrando praticamente direto na Amazon Prime Video, que havia adquirido os direitos de distribuição. Talvez, mercadologicamente, não valesse a pena promover um filme de guerra nos cinemas atualmente. O público não parece mesmo interessado em ver algo do tipo em uma era de franquias de fantasia. A história é ambientada na Guerra do Afeganistão, mais especificamente no ano 2018, já na reta final do conflito, terminado quando os Estados Unidos, por determinação da gestão Biden, resolveu retirar suas tropas do país, encerrando um longo período de ocupação conhecido como Guerra ao Terror. Após muito derramamento de sangue e dinheiro, o país voltou ao controle do Talibã. Acompanhamos uma tropa de soldados comandados pelo sargento John Kinley, interpretado por Jake Gyllenhaal. A tarefa do grupo é encontrar explosivos e armas escondidas, um trabalho de alto risco, como fica claro logo no início do filme, quando uma abordagem mal sucedida acarreta na morte de alguns homens. Para ajudar os soldados a se comunicarem com os locais, o exército alistou afegãos como intérpretes. Essas pessoas são vistas com desconfiança pelos americanos, são odiadas pelo Talibã e tratadas com um certo desprezo pelos concidadãos. A equipe de Kinley recebe um dos novos intérpretes recrutados, Ahmed, interpretado por Dar Salim, para continuar com o trabalho após os reveses da última operação. John começa a desenvolver uma nova linha de investigação para encontrar depósitos de explosivos. Ao invés de fazer abordagens ao acaso, quer investigar e descobrir pessoas que o levem aos depósitos e esconderijos. À medida em que a missão vai progredindo, conflitos com Ahmed, que não costuma seguir as ordens ao pé da letra, vão surgindo, mas o tradutor logo se revela uma peça essencial para a sobrevivência naquele país. O Pacto não parece um filme típico do Guy Ritchie. Não tem dezenas de personagens ou vários acontecimentos correndo em paralelo à história principal, até que tudo e todos convergem em um mesmo ponto, como era típico nos trabalhos mais notórios do diretor, como Jogos, Trapaças dos Canos Fumegantes, Snatch, Porcos e Diamantes, Revolver e Rock'n'Roller. Aqui, a história é simples e direta, tratando de temas como coragem, honra e karma. A guerra contra o terror joga pessoas comuns, tanto americanos quanto afegãos, em situações de risco de morte, sendo instrumentalizados não por questões nobres ou heróicas, mas meramente financeiras. Tanto o sargento Kinley quanto Ahmed fazem aquilo pelo salário, afinal. John deixou sua família e seu negócio para lutar em uma guerra confusa e sem sentido em outro país. Ahmed, apesar de ter razões para odiar o Talibã, é consciente que se trata de uma luta perdida. Seu objetivo vai além de derrotar a milícia fundamentalista. No final, ambos querem apenas sobreviver e ir para longe dali. Além do salário, o governo americano promete aos intérpretes vistos para se tornarem cidadãos americanos, uma vez que sua estada no Afeganistão se torna extremamente arriscada após servirem ao exército de ocupação, mas a promessa na prática pode ser apenas uma ilusão. Países são tão covardes e ingratos quanto os homens que comandam suas instituições. O Pacto consegue armar situações tensas em território hostil, culminando em sequências de combates sufocantes, mas não espera um alto nível de realismo. Um soldado americano enfrenta e mata 10 talibãs, mas nenhum dos milicianos consegue acertar um tiro ou rajada, enquanto que o soldado elimina vários inimigos. Ainda assim, esse exagero típico do cinema de ação não chega a atrapalhar a comovente história que o filme constrói. Kinley e Ahmed, a princípio, não se entendem, mas a vida no campo de batalha forja entre eles um elo que resulta em uma dívida de honra que, não importa o preço, deve ser paga. O exército dos Estados Unidos prometia cidadania americana para os intérpretes afegãos, mas ao cobrar o documento para Ahmed, Kinley bate contra uma parede de burocracia estatal. É preciso cobrar favores de vida e morte para tentar conseguir o benefício. Kinley tem de recorrer a um grupo de segurança privada para conseguir localizar e resgatar Ahmed. Apesar de ter pago pelo serviço, termina tendo que ele próprio retornar a campo porque um cliente pagou mais por outro serviço. Nesse momento, notamos que a guerra pode ser lucrativa para alguns. Já na primeira operação com a equipe, o novo intérprete desobedece a ordem direta do sargento, que o repreende em particular depois. Nesse momento, Kinley é o superior, há uma razão hierárquica entre eles. Mais à frente, na reta final do filme, a mesma cena se repete, mas agora, se ambos não são propriamente amigos, são iguais.